Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro, estamos começando por aqui o programa Palavra do Dia. Bom, é sempre bom estar com você. Finalzinho de mês, né? Último dia. E hoje nós celebramos São Jerônimo, esse grande homem que teve aquele tempo, sentou, posso dizer assim, para traduzir a palavra de Deus. Se hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, se temos a Bíblia em nossas mãos, nós devemos dar graças a São Jerônimo por ter feito esse trabalho maravilhoso, que é traduzir a Vulgata, né? Traduzir a palavra de Deus para a língua vernácula, uma língua mais acessível. É isso que foi o trabalho desse grande e admirável santo, São Jerônimo. Vamos para a palavra de Deus. O evangelho de hoje se encontra em Lucas capítulo 9, versículos 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, está recebendo a mim. E quem me receber, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que dentre vós, for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não proibais, pois quem não está contra nós, está a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, há poucos dias, domingo atrasado, nós ouvimos um evangelho muito semelhante a esse evangelho de hoje, porém narrado por São Marcos. Então ali há uma correlação muito grande, quando o evangelista São Marcos mostrava que, enquanto caminhavam, Jesus falava aos seus discípulos, explicava aos seus discípulos e dizia-lhes que o Filho do Homem deveria ser morto, seria perseguido, morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Porém, os discípulos não conseguiram compreender isso, diz o evangelista São Marcos. Eles não compreenderam porque estavam preocupados com outras coisas ou com outra conversa. Eles discutiam entre si quem era o maior. E aí, dá para a gente ver agora melhor, a partir do evangelho narrado por São Lucas, que houve ali naquele momento, entre os discípulos, uma discussão para saber qual deles seria o maior. E Jesus, como já disse, ele sabia o que estava pensando, então ele pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Certamente eles ficaram muito desconcertados, né? Fico imaginando os discípulos, né? Eles me perguntam: o que vocês estavam conversando pelo caminho? É aquela pergunta que alguém pode nos fazer em um dado momento e nós nos sentimos apertados para responder, porque diante de uma coisa tão importante, às vezes nós estamos discutindo coisas que não têm importância alguma. Então a pergunta é: o que vocês vão discutindo pelo caminho? E ali Jesus, pegando uma criança, coloca essa criança lá no meio deles, colocando aquela criança como centro, ali na centralidade. Jesus abraça essa criança e diz que quem quiser ser grande, seja como aquela criança. E aí nós temos que olhar o aspecto da criança. Lembro que quando falava sobre o Evangelho de Marcos, era um domingo, e eu fazia homilia, tinha umas crianças na igreja, mas bagunçando muito, fazendo aquela bagunça danada. E eu pensava: Jesus fez uma comparação, será que é isso mesmo? Nós temos que ser bagunceiros igual essas crianças, né? Mas, bom, tem as crianças bagunceiras, desobedientes, aquelas que dão pirraça, aquelas que rolam pelo chão. Eu me lembro que direitinho lá na comunidade, uma menininha, uns 4 aninhos, 5 anos, não sei, não era tão pequenininha assim, ia lá na frente, dava pirraça, sentava no chão, a mãe morrendo de vergonha lá, pegava essa criança, ia lá para o fundo da igreja, ela dava pirraça do mesmo jeito. Mas o fato é, quando Jesus coloca essa criança, nos faz lembrar que, por mais que sejam bagunceiros, que sejam chorões, que sejam pirracentos, todos eles dependem dos pais. Todos eles dependem do pai. Todos eles dependem do pai, da mãe,
para sobreviverem. Assim, deve também ser o discípulo, depender do Pai, depender de Deus. Ser maior é aquele que, digamos assim, não tem dependência de ninguém. Eu sou o bom, eu me basto, eu sei, Entende? Aqui que Jesus vai mostrar para nós, bom, seja como essa criança. Tenha a simplicidade dessa criança também. Tenha a dependência dessa criança. Não vou dizer da imaturidade, né, da criança, mas alguém que confia também plenamente no seu pai. Alguém que confia plenamente na sua mãe. Então diz Jesus dessa forma tão tranquila, de dizer, olha, está aqui uma criança, seja como ela, acolha. Não é simplesmente receber a criança, mas acolha em sua vida. Esse modo de agir, esse modo de comportar, esse modo de viver, ser como a criança, ter essa dependência de Deus. E por fim, a liturgia de hoje, né, também traz, já comentei no início, traz a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja, que foi inflamado, né, por um grande amor pela Sagrada Escritura. E era um grande escritor, estudioso das línguas bíblicas, onde foi secretário, inclusive, de um papa, né, e incumbiu, né, dessa missão de traduzir os textos ao latim, né, trazendo aquilo que era uma linguagem da época, ou daquela região ali onde foram escritos os textos bíblicos, traduzindo-os para o latim, onde era mais fácil o acesso para as pessoas, né, para os estudiosos. E São Jerônimo fez isso, né, colocando, a gente costuma dizer assim, que colocou nas mãos a palavra de Deus de todas as pessoas. E como disse também no início, né, aqui, hoje, que se hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, da forma que a temos, nós temos que dar graças a São Jerônimo. Não é a Bíblia católica, é a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, independentemente se é uma Bíblia católica, se é uma Bíblia protestante, né, evangélica, todas passaram pelas mãos de São Jerônimo. Bom, peçamos a bênção de Deus pela intercessão de São Jerônimo nesse dia de hoje e pedindo as bênçãos de Deus também por um novo mês que logo se inicia, amanhã, já dia 1º de outubro. Então, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.